Boa noite, pessoal. Eu sou a Etienne, da área de Inteligência e Cultura. Agora a gente está aqui com o Gui e o Fernando Fraioli. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a criação da área de atendimento aos fornecedores. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso stand do Build Vita. Como a gente falou, eu sou o Guilherme, também atuo na área de inteligência e cultura aqui do grupo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Fer para contar desse case, dessa área que a gente está criando e como que isso tá ligado com o que a gente fala de cultura e o que a gente acredita aqui no nosso grupo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando Fraioli. Eu faço parte do grupo Build Vita há mais de 4 anos e eu vim com a missão e desafio de criar essa nova área de atendimento aos fornecedores. Anteriormente, eu fazia parte do financeiro e tesouraria e agora a gente está nessa empreitada para criar a área e fazer todo o desenvolvimento. Legal. Ô Fer, e se puder contar um pouquinho para a gente do que é essa área, o que você está organizando aí, qual que vai ser o princípio da atuação de vocês, né? O que está pensando para isso? Claro. Assim, eu gosto sempre de falar que, primeiramente, a gente pensou, é como se fosse vamos colocar assim, um sonho, né? O que a gente deseja? Qual que é o propósito da área? A gente quer que os fornecedores, sejam eles de serviços, né, que são os nossos empreiteiros, quanto os fornecedores de materiais, no final do dia, eles saibam que eles estão participando do nosso ecossistema, eles vão dormir e eles sintam que eles fazem parte, trabalham para o grupo, trabalham para a Build, trabalham para a Vita também, que eles tenham a mesma cultura que a gente, que eles tenham o mesmo senso de pertencimento, o mesmo sentimento de pertencimento, que eles consigam realmente internalizar esse sentimento que a gente tem aqui. E aí, pensando em tudo isso, os sócios muito alinhados com essa questão do ecossistema, né, e esse pilar que são pessoas dentro do grupo, eles pensaram em criar essa área. Na verdade, assim, a gente sabe que tem muitas áreas já dentro da empresa que elas trabalham com os fornecedores, só que eles quiseram dar um foco, então criar realmente uma gerência executiva para essa área de atendimento fornecedor, e eu entendo que eles olharam para esses parceiros, para esses que antes, né, muitas pessoas tratam como terceirizados, e realmente a gente comece a olhar com foco, com carinho, e eles façam parte de toda a nossa comunidade. Hoje eu entendo que a gente começou a trabalhar na empresa há algum tempo já, a gente sempre teve o colaborador, né, como um dos nossos pilares, a gente depois teve uma diretoria de experiência do cliente, a gente ficou muito tempo, né, fazendo as pessoas terem esse pilar de clientes dentro da empresa, e agora a gente vem com o terceiro pilar que forma esse senso, né, de cuidar de pessoas, de querer trabalhar com pessoas. Os sócios, diretores, a nossa cultura, ela entende que as pessoas são o nosso bem mais valioso, são o recurso mais valioso que nós temos, e por isso que a gente quer cuidar deles. Assim, trabalhar com o fornecedor, ele é um desafio também, porque é um pouco de mudança de cultura, né? Então, a gente tem que entender não só os fornecedores, né, no caso, os empreiteiros, fornecedores de material, mas também os colaboradores deles, né? Então, a gente começou uma jornada muito de entendimento, uma jornada de entender o que eles querem. A área, ela não consegue nascer sozinha, e eu, assim como os sócios e os diretores, toda a equipe, a gente é muito alinhado de pensar que a gente não quer que algo seja criado a nossa visão do fornecedor, né? A nossa visão desses parceiros. A gente quer trazer muito
o que eles acham, como que eles gostariam de ser incluídos nesse ecossistema. Então é por aí que a gente está criando esse propósito, né? Na verdade, o propósito é forte, o propósito é eles terem o sentimento de pertencimento, eles se sentirem como valorizados e parte integrante, né? Eles se vejam e saibam que nós damos autonomia, nós damos realmente importância para eles aqui dentro. Bem legal, Fer. A gente sabe que a gente está passando por um processo de evolução cultural bem interessante agora, né? Então, começou, acho que, esse trabalho há alguns meses. E você sabe falar para a gente em qual momento dessa evolução eles decidiram criar essa área? Claro. Eu acho, na verdade, é o seguinte, a gente sempre foi um desejo, né? Ele entra sempre como um desejo de cuidar de pessoas. E aí vem muito ligado ao Jogo Infinito, né? O livro que foi tão lido e discutido aqui dentro da empresa, e aí virou uma referência muito grande a gente pensar no ecossistema. Quando a gente pensa no ecossistema, eu costumo fazer uma comparação seguinte, quando a gente pensa em fornecedores, a gente lembra muito daquela cadeia produtiva, né, de supply chain, que a gente vem lembrando que um produto ele começou a ser melhorado e valorizado a partir dos processos anteriores. Então era sempre muito cuidadosamente alinhado e pensado para que tenham processos melhores para aquele produto chegar na ponta no consumidor final. E aí você pega toda essa cadeia de fornecedores e você trabalha para que eles melhorem o produto que está sendo oferecendo para o próximo. E aí a gente vem com um sentimento um pouco diferente, né? Porque isso a gente está pensando exclusivamente num produto. Você está pensando no produto ser melhor para que o cliente final receba um produto de maior qualidade, né? De custo e produtividade melhor. E aí, quando a gente pensa nessa questão do ecossistema, que ele veio muito forte também com a pandemia, ele veio muito mais, ele despontou, né? Quando a gente pensa que não é só isso, né? A gente não precisa pensar só num produto. O nosso fornecedor, ele sim, ele pode comprar os nossos produtos, mas muitas vezes a gente também tem uma responsabilidade social com eles, né? Eu costumo falar, nem sempre a pessoa que vai marcar o gol, alguém fez o passe e o anterior vai acontecer a mesma coisa, né? Você dá o passe para alguém fazer o gol e na próxima vez você vai dar o passe e não é para o mesmo que estava atrás de você vai dar para o próximo. Então eu costumo dizer que na verdade, são valores, né, que a gente quer cuidar de tudo isso, a empresa em si, ela quer contribuir cada vez mais para que a comunidade, o ecossistema que a gente fala tanto, né? Então a gente quer que o colaborador, o filho do colaborador do empreiteiro, ele se sinta valorizado por nós, ele saiba que alguém está pensando nele, né? A gente sabe que a gente tem o cliente, mas também o cliente, né, os filhos do cliente também possam ver a gente não só como uma empresa e uma marca forte, mas alguém que cuida, né, que promove, que tenta trazer todas essas discussões e ações para melhorar a nossa comunidade. Por onde a gente vai, então, é uma ideia grande, é um desafio muito grande, né? Uma mudança de cultura, porque a gente sabe que não só aqui, né, na nossa empresa, mas todas as empresas a gente tem muitas metas, né? E aí a gente sabe que muitas vezes a gente acaba atropelando algumas partes, alguns pilares por causa de meta. E na verdade a gente tem que mudar, né? Na construção civil a gente tem muito isso, né? É um histórico grande de quantas desse processo produtivo, né? Dessa cadeia. Então, vem muito alinhado ao que a gente está querendo fazer, né? E cada vez mais por essa comunidade. Legal. Aí falou um pouco, né, do processo de evolução cultural. Acho que se tiver pessoal assistindo aí que não acompanhou as nossas outras palestras, que a gente falou bastante sobre isso, é legal comentar que uma das coisas que a gente tem falado muito aqui que aqui todos ganham, né?
onde a gente olha muito para os clientes, né? A gente olha muito para os colaboradores e também para os fornecedores, para todos os nossos ecossistemas, né? Então, assim, acho que essa área vem muito casada com esse momento. A gente tem uma área de clientes aqui dentro da empresa, né? E a gente acho que surgiu essa necessidade de olhar também para os fornecedores, né? Porque eu acho que não adianta colocar um em detrimento do outro, né? Você beneficiar o seu cliente ao máximo, mas você explorar o seu colaborador. Ou então, para você ter um produto mais barato, você vai lá e quebra o seu fornecedor. E eu acho que é muito esse momento que surge, e acho que esse é o grande desafio da sua área, né? E aí, pensando um pouco nessa linha, como tem sido, assim, tem as dificuldades desse processo, porque, assim, a gente sabe que o setor da construção civil é um setor bem tradicional, ainda mais quando a gente fala de obra, os empreiteiros, como é que funciona isso? Você tem, o que você tem encontrado, né, nisso que você tem procurado? Eu sei que você tem conversado com bastante gente e tem visto bastante coisa já. Que nem eu disse, o desafio é uma mudança de cultura, uma mudança das pessoas entenderem que a construção civil, né, que a gente trata muito de margem, trata de qualidade, trata de custo, e a gente tem que pensar também em pessoas, né? Pensar nessa responsabilidade que eu falei por todo mundo que faz parte desse processo. Então, que nem eu falei, a gente olhou para o cliente para ver o que ele queria, como que ele vai comprar, e o fornecedor, qual que é o nosso objetivo? O desafio, assim, a gente conversa, eu tenho feito muitas entrevistas, eu tenho feito muitas pesquisas junto com o pessoal da engenharia, que tem me recebido muito bem, que tem falado, né, que tem deixado a gente sempre muito aberto para falar com os empreiteiros, os fornecedores, e a gente quer que eles sejam ouvidos. Eles querem muito isso, eles querem ser ouvidos, né? No dia a dia, às vezes a gente acaba esquecendo de ouvi-los, né? Ouvir mesmo com parar, focar no que eles estão falando. Eu tenho percebido que a gente, como empresa, a gente acha que a gente já está fazendo certo há tanto tempo que a gente vem com uma ideia de, às vezes, inovação, às vezes querer ver lá na frente, só que a gente esquece de escutá-los, né? De saber, eles constroem os nossos prédios, né? Eles constroem tudo que a gente vende, tudo que a gente oferece para os clientes. Então, eu sinto que a gente tem que ouvi-los, porque se a gente entender o que eles estão falando para a gente, que é o melhor para a nossa produção, que é o melhor para a nossa administração, eles sabem como fazer de um jeito, às vezes, mais barato, eles sabem fazer com uma qualidade melhor. Então, se a gente genuinamente escutá-los e entender e querer ouvir, querer fazer essa parceria, eu tenho certeza que a gente vai entrar num outro nível, entendeu? Que nem o Gui, como você falou, na construção civil, a gente tem já um histórico, já tem uma tendência, né, de tratar esses empreiteiros, às vezes, como mais um, né, como um terceirizado. Então, eles têm que fazer né, a gente paga, a gente pede, eles fazem, se não fazem direito, ou se tem uma nova tecnologia, a gente acaba dispensando. E a empresa, ela vem totalmente diferente, ela vem num caminho diferente, né, do que sempre existiu nesse segmento de construção civil. Ela vem querendo mostrar que não é só isso. A gente quer fazer mais por eles. Então, como que a gente pode ajudá-los? Se a gente sente que aquele empreiteiro, que aquele fornecedor, ele não tem recurso financeiro suficiente, ou ele não tem tanto estudo, ou ele não conhece o que ele está fazendo, ou falta treinamento para os colaboradores deles, por que nós não podemos fazer isso, né? Então, o que se pede, né? A gente fala que somos parceiros dos fornecedores e eu vejo que eles não se sentem, né? Não é porque somos nós e não é um erro. Eu não vejo que é um erro. Na verdade, é a cultura, igual a gente já falou. Então, a gente precisa entender o que eles querem, poder ouvi-los, poder trazer essa parceria para o ganha-ganha. Eu acho que isso que é extremamente importante. A gente vai ganhar, mas eles também têm que ganhar.
e aí oferecer. Eu acho que se a gente treiná-los, se a gente investir em treinamento, eles constroem prédios melhores, e aí eles vão treinar outras pessoas. Se a gente fazer com que eles cresçam, eles vão contratar mais pessoas e vai estar ajudando toda a comunidade, e vão estar formando outros empresários, né? Na verdade, esses empreiteiros, nosso sonho é torná-los realmente empresários. Então, você tem um empreiteiro que tem 10 pessoas, um deles se destaca, e aí a gente começa a fazer um trabalho com ele. Numa hora que esse empreiteiro que tem 10, ele consegue colocar 15 pessoas para trabalhar com ele, e é o limite dele, esse que se destacou, ele pode desenvolver a empresa dele. E assim, ele, primeiro, ele vai ter começado, né, de baixo, ele vai ter começado da base, ele vai saber como que funciona, a gente vai ter ajudado ele a crescer, ele vai ter ajudado também a gente nesse período, e aí vai ser não só um sentido de gratidão, mas a gente tem certeza que ele vai fazer de tudo pela empresa, ele vai querer fazer cada vez melhor, e aí ele vai ser o nosso cliente vai perceber esse trabalho, vai perceber tudo isso que a gente está fazendo. Então, eu sinto que esse ganha-ganha, ele só tende a deixar as coisas cada vez melhores. É algo que a gente traz como aprendizado, né, desses outros departamentos. O DEX, a nossa diretoria de experiência do cliente, ele está sendo muito usado, e eu agradeço muito a eles. Eu sempre observo e peço ajuda, porque eles tiveram um caminho, né, de trazer essa cultura de clientes. E eu estava pensando bastante essa semana, né, pensando na cultura do fornecedor, e eu vou um pouco mais além. Eu acho que a gente fala stakeholders, né, a gente fala num todo, mas eu vejo que é a cultura de pessoas. Eu acho que é isso que a gente precisa, eu acho que é isso que as empresas precisam, né? Dar voz, mas dar voz mesmo, querer ouvir, querer debater, querer colocar em prática, porque não adianta a gente, às vezes, achar que tem alguns canais de atendimento, só que aquilo a gente não colocar em prática. Tem muita gente boa aí, tem muitas pessoas com brilho nos olhos, que querem participar do processo evolutivo, que querem participar dessa cadeia, que quer participar e melhorar esse ecossistema, que quer fazer o bem pela comunidade. Então, eu vejo que tem tanta gente que quer fazer e participar dessa evolução, e é o nosso bem maior, que são as pessoas. Então, eu vejo que o desafio é a cultura, é a gente se desprender um pouquinho do olhar só para meta, só para recurso, só para prazo, só para qualidade, e colocar o colaborador, colocar o empreiteiro, colocar pessoas ali no meio e poder direcionar melhor, fazer a gestão. A gente sabe que a gente sempre está acompanhando, né, o mercado. A gente sabe que o processo de robotização, RPAs, sistemas, está cada vez mais inovador, né, inteligência artificial. Então, a gente tem que cuidar dessas pessoas, né? Essas pessoas que vão ser o futuro, que vão trabalhar com isso. Eu não acho, e a empresa não pensa assim, que quando que as pessoas ou os empreiteiros têm prazo de validade. Então, tem uma tecnologia nova para pintura, tem uma tecnologia nova para gesso, tem um material novo. Por que a gente não vai atrás como empresa? E é isso que a empresa quer, é isso que essa área vem, é esse propósito. Ela busca no mercado e ela traz para essas pessoas. Pessoal, vamos lá, tem uma tecnologia nova, a gente quer fazer parceria, a gente vai fazer parceria com instituições, com escolas das cidades, e poder ajudá-los a ter essa tecnologia. E aí eu fico imagina essas pessoas, né, conseguindo trabalhar melhor, e aí prestando serviço para a gente, prestando serviço para outras construtoras, pode prestar serviço para o concorrente também, a percepção do cliente melhorando, o custo baixando, essa pessoa conseguindo comprar um empreendimento nosso, a família desse colaborador, desse terceirizado, desse empreiteiro conseguindo também vir para a cidade para morar com ele, porque a gente sabe que muitos colaboradores de empreiteiros, eles vêm de outras regiões do país. Imagina o bem que faz isso, né? E eu ouvi esses dias de um dos sócios
que alguém falou assim, pô, vocês estão divulgando o que vocês estão fazendo de melhoria para as empresas, para os concorrentes? E ele disse sim, porque a gente quer no final que todo mundo faça isso. Não adianta só a gente fazer. É legal se todo mundo fizer. E eu vejo que além dessa questão, né, de responsabilidade social, essa questão que é genuína mesmo dos sócios e da empresa, eu vejo que quanto mais as pessoas tiverem níveis mais elevados como empresa, como produção, vendo coisas melhores, para a gente é um desafio sempre querer chegar lá, né? Eu falo, nada melhor do que a gente trazer pessoas sempre muito boas para trabalhar com a gente, porque a gente acaba se incentivando, a gente acaba querendo evoluir cada vez mais. Isso faz parte do jogo infinito, né, Fer? Quando a gente fala, não vamos temer a concorrência, né? Vamos aprender com eles, deixar que eles aprendam conosco. Acho que isso é muito jogo infinito. É muito interessante. Sim, e a gente sabe que, por que não, né? Que nem eu disse, por que não abrir, né? Quando você abre, você divide, você compartilha, você vê o melhor do outro. Eu costumo sempre pensar que se a gente se achar, não como empresa, estou falando mais geral, né? Se as pessoas acham que ela é o melhor e ela não olha para o outro, ela não tem um concorrente à altura, ela não tem essa questão da competitividade, da competição ali, ela vai simplesmente ficar estacionado naquele lugar, né? Então, assim, divide, compartilha, deixa o outro ser melhor, vai buscar, e aí você vai um pouco mais e o outro vai buscar. E é assim que eu acho que nasce, né? As grandes inovações e as mudanças de cultura, as mudanças de mindset. Ó, pessoal, a gente colocou o link aqui para quem quiser fazer pergunta, tá aqui embaixo aqui na tela, é só acessar o site do Sli, é sli.do, e aí o código do evento é Startse Build Vita. Build Vita Start, tá aqui na tela. Ô, Fer, acho que você falou um pouquinho, né, do impacto disso, né, no nosso ecossistema, de como que isso pode melhorar a vida das pessoas. E você acredita que o ramo da construção civil é o mais difícil na atuação para isso? Como que você vê isso comparado com os outros setores, assim, com relação ao fornecedor? Eu acho que tem uma dificuldade enorme, né, no nosso ramo. Como eu disse, a gente trabalha, um ramo, é um segmento que ele vem há muito tempo trabalhando dessa forma. A gente, na verdade, foi buscar alguns estudos e alguns cases e olhar para o mercado em geral, né? A gente não vê a gente pelo menos não dessa maneira que a gente está fazendo, a gente não conseguiu encontrar uma outra construtora, incorporadora que trabalha e com essa gestão de stakeholders dessa forma, desse cuidado com todos esses projetos que a gente quer levar, mas a gente vê as grandes empresas, né, as grandes empresas de tecnologia, as grandes empresas agora, as startups, algumas empresas do ramo financeiro que querem cuidar de todo o ecossistema, de todos os stakeholders da mesma forma, né? Então, o segmento, a construção civil, ele já tem alguns pilares, né? É muito intrínseco isso nele. Eu não digo que as pessoas da construção, né, pessoas da engenharia não pensam dessa forma. Sim, elas pensam, só que o segmento pede mais, né? A gente, que é uma empresa de anos aí, a gente veio num caminho, né, de um crescente, de um crescente exponencial há bastante tempo, que a gente precisou seguir o caminho que a gente precisava para atingir os nossos objetivos. Venda, preço, margem, que nem eu já falei. E agora a gente está num momento, e um momento também, não só da nossa empresa, mas um movimento de cultura, um movimento de mercado, que vem trabalhar muito essa questão do ecossistema. Então, por que não? Esses dias eu estava numa discussão e a gente falou, poderíamos ter feito isso antes? Sinceramente, eu acho que não. A gente precisava chegar onde nós estamos hoje, nesses patamares, né, que nós conseguimos atingir, que nem eu disse, margem, construção, o que deu certo, o que não deu certo, e agora sim colocar. Eu acho que hoje nós estamos prontos para começar a colocar uma outra cultura, essa cultura de fornecedor. E há 2 anos atrás a gente veio com a cultura de clientes.
também a gente utiliza hoje da cultura de clientes para a gente vir com a cultura de fornecedor. Fornecedor nada mais é que o cliente interno, né? Também com os colaboradores. Então, por que não ver tudo que a gente passou, ver como está o segmento e poder aprender com ele? Eu vejo que a gente, mais uma vez, sai na frente, eu vejo que é muito genuíno, assim, as discussões, eu acho que ele vem muito, esse querer fazer mais pela comunidade, ele vem muito pelos valores, né? É a cultura da empresa, mas os valores que os nossos sócios têm, os valores que as pessoas que aqui trabalham têm, isso é extremamente importante. Até eu gostaria de voltar um pouquinho, Gui, você comentou comigo, você falou o que é difícil, né? O que seria o maior desafio? Além da cultura, é uma questão de valor também. Tanto aqui como em qualquer lugar, cada um tem os seus valores, né? Cultura é algo que a gente, como vocês estão há bastante tempo trabalhando com as pessoas, colocando a cultura, né? Colocando quais são os valores da companhia, mas a gente tem que ser muito alinhado isso com as culturas que cada um tem. Se a pessoa não tiver esses valores de cuidado com o outro, cuidado com pessoas, se ele não vê que o outro, né, o cliente, o parceiro colaborador, o parceiro fornecedor são iguais a eles e que não existe cargos que diferenciam de saber mais, saber menos, aí sim eu acho que temos grandes desafios. O que eu tenho percebido nessas entrevistas, nas conversas, as pessoas estão muito abertas. Elas sabem dos problemas, elas falam dos problemas, elas sabem o que precisa melhorar, mas infelizmente a gente não sabia como, né? A gente não tinha um foco, porque a gente tinha outros pilares, né? Outras, que nem eu disse, outros desafios do momento. Mas a gente vem para ajudar, para trazer essas pessoas mais para perto, para poder compartilhar. A engenharia, assim como o corporativo, o pessoal de todas as obras, né, que trabalham, eles vão ser extremamente importantes. Essa área de atendimento ao fornecedor, ela não existe sem essas parcerias, né? A gente não veio para fazer uma auditoria, a gente não vem para poder falar o que é certo e o que é errado. A gente vem para fazer as parcerias, a gente vem para poder ter um olhar diferente, esse olhar de como a gente quer chegar, né? A gente chegar, qual que é o mundo ideal, né? Qual que é a utopia que a gente quer chegar? Que nem eu falei, tudo parte de um sonho, e dali a gente começa a trazer, tudo parte do propósito. E a gente observa, a gente vai lá na frente, a gente olha tudo que a gente quer construir, aonde a gente quer chegar, e aí a gente vem de lá da frente para cá, podendo fazer e dando passo a passo. Legal. Você falando veio vindo um monte de coisas aqui na cabeça, né? Que a gente tem estudado muito essa questão de cultura, assim, e eu vi recentemente durante a pandemia, né, uma empresa aí de bebidas, para não citar nome, mas que todo mundo sabe, que ela também fez uma ação muito legal para ajudar os bares a não fechar, né? Então a gente vê cada vez mais esse tipo de iniciativa surgindo das grandes empresas, né? Mas aí, por isso que eu te perguntei com relação à construção civil, que eu vejo que é um ramo de um pouco mais tradicional, como eu já falei, então eu não vejo tantas iniciativas assim, até por conversas com outras pessoas que a gente vem tendo, né, a gente encontra uma certa resistência em alguns temas. É muito bacana ver esse movimento como um todo acontecendo, né, e como você falou, eu acho que a gente está na vanguarda disso e é incrível fazer parte disso tudo. E eu queria te perguntar, assim, com relação, você sentiu por parte dos fornecedores, você comentou que eles estão bem abertos, né? Sempre que você chegou, acho que você já entrevistou algumas pessoas, eles estão abertos e receptivos. Mas teve algum momento que você sentiu como que eu posso dizer assim, um pouco de resistência pela parte deles? Tipo, o que vocês estão querendo com isso? Será que estão querendo ajudar mesmo? Teve alguma coisa assim ou todo mundo foi muito receptivo nesse... Porque eu Uma acho boa que pergunta. porque eu acho que deve ter acontecido, pessoal, mas você vai vir aqui me ajudar, né? Que a gente tava falando, até que eu lembro, acho que uma das conversas que a gente teve, você comentou que falou pela sua experiência no financeiro, você viu que alguns empreiteiros ali tinham um problema de caixa, nossa, mas dá para ajudar o cara e ele não consegue porque ele não tem a estrutura que a gente tem. E aí essa pessoa fica, mas nossa, eles vão vir aqui me ajudar, o que eles estão querendo com isso?
né? A Sim. gente sabe o quanto isso é genuíno, mas eu acho que às vezes pode não transparecer para as outras, ou assim, elas acharem que a gente está muito acostumado com esse mundo de que ninguém dá alguma coisa sem querer receber algo em troca, né? Sim, mas é isso mesmo, ô Gui, uma ótima pergunta. Eu falo que eles são abertos, mas a gente tem que, eu vejo que eles sentem que é genuíno, assim. A gente começa conversando, explicando. Eu acho que eu trabalhei em outras empresas e eu pude ter um pouco de experiência com vários tipos de público. E aí eu coloquei muito isso também quando eu tive o desafio de ter essa oportunidade, né? E eu acho que o grande desafio também é como você fala. Não dá para a gente chegar o mesmo relacionamento que eu tinha com as parcerias, com os bancos que eu tinha no financeiro, para poder falar com os nossos fornecedores, né? É uma outra linha de pensamento, eles têm outras ideias, muitas vezes eles são de locais, né, que não são aqui da nossa região, então a gente tem que explicar de uma forma que seja, tem que mudar o tom, mudar, eles têm que sentir realmente essa questão da verdade. Eles sempre falam para a gente, toda vez que a gente chega, eles têm muito orgulho de trabalhar com a gente, eles sentem muita gratidão de trabalhar com a gente, né? Nós abrimos portas para eles e eles, a maioria, começaram muito pequenos, né? Principalmente os empreiteiros e fornecedores do Vita. E eles hoje estão há 5, 7, 9 anos com a gente, então é uma relação de parceria. Eles querem que as pessoas tratem eles muito bem, eles querem que nós sejamos honestos com eles, né? E quando a gente começa a conversar, demora ali um tempo, eu fiz algumas entrevistas com grupos, né, pequenos, e eles começam receosos, a gente começa a falar, começa a fazer alguma pergunta, mas depois de 10 minutos de conversa, eles conseguem realmente se abrir, eles conseguem falar o que eles pensam, eles muitas vezes a gente sente uma angústia deles falarem assim, eu falei que fazendo daquele jeito seria melhor, mas, que nem eu disse, não é culpa de ninguém, não é uma responsabilidade de ninguém. Exatamente, a gente tem um outro olhar, né? Então, a gente sabe que os nossos engenheiros, os nossos GGOs, eles estão tão preocupados, acontecem tantos problemas no dia a dia, que eles não conseguem, às vezes, ver que aquilo está tentando que é uma tentativa, né, para ser feita, e muitas vezes aquilo já tentou, né, o engenheiro já tentou, o mestre de obra já tentou fazer aquilo, mas e às vezes entra essa dificuldade, né, tem prazo de obra, se ele não fizer isso hoje, amanhã ele já tem algo atrasado. Imagina, construir um prédio, né? Construir uma casa, olha como que é complexo isso, né? Olha quantas etapas, olha como que existe um cronograma. E muitas vezes a gente não consegue reparar nos detalhes. Eu vejo, assim, até falando em detalhes, é isso, né? É a gente poder olhar essa finalização. A gente contrata, a gente fala, né, o que acontece no contrato ali, a gente acompanha, mas os detalhes do dia a dia, o que eles podem fazer de melhor, essa ideia que eles tiveram, aquela voz, olhar para ver se eles estão conseguindo ter uma realidade diferente na família, como que estão, fazer uma pesquisa, sabendo, será que a gente não poderia ajudar os filhos desses colaboradores dos empreiteiros? Será que eles não se sentiriam mais seguros? Claro, são todas ideias, né? Eu sempre falo isso, pessoal, são muitas ideias, a gente quer colocar tudo em prática, a gente vai começar sempre pequenininho, sempre vendo, né, o básico para a gente poder crescer, mas como eu disse, é um propósito, é um ideal, né? É o ideal que a gente ajude esse empreiteiro e esse empreiteiro ajude o colaborador dele, e esse colaborador ajude o outro, que ajude alguém da padaria, sabe? E aí um ajude o outro e a gente consiga viver num mundo, numa cidade melhor. Acho que isso é o que a gente quer, que a área quer, é isso que eu estou muito engajado para fazer. Eu sempre gostei muito de gestão de pessoas, esse sempre foi meu sonho, meu propósito, que é querer trabalhar com pessoas. Foi desafiador saber se eu ia aceitar ou não, né, participar desse processo e querer ir para essa nova área,
porque eu estava num ambiente muito diferente, né, do que eu já tinha vivido, instituições financeiras e aqui dentro da empresa também. Mas depois, quando eu comecei a estudar e comecei a ver o propósito, ele é tão sensacional, sabe? Você dormir e falar, pô, estou fazendo também a minha parte. E depois que eu assumi a área, tanta gente vem falar, eu também quero fazer isso. E você vê tanta gente com brilho nos olhos, você vê tanta gente que quer participar disso de alguma forma, que quer colaborar, estando ou não na área, fazendo projetos que a gente consiga atingir. Por que não, pessoal do financeiro, contabilidade, fiscal, por que que a gente não pode dar aula para esses fornecedores, para esses empreiteiros? Por que que a gente não pode ensiná-los cada vez melhor a eles poderem fazer a gestão da empresa? Por que que a gente não pode ajudá-los a não crescer só, mas promover também, sabe? A ideia é essa. A ideia não é a gente fazer só pelo outro, a gente fazer pelo outro, incentivar que o outro faça por mais um. Então, isso que todo dia me brilha os olhos, me faz acordar e fala, estamos fazendo algo que nasceu aí de uma visão espetacular dos sócios e veio para os diretores, e eu agradeço muito essa oportunidade de vir para essa área e poder fazer parte dessa transformação. Legal, Fer. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que até você já falou parte da resposta, a gente já comentou bastante. Pergunta interessante, faz parte, acho que de tudo que a gente tem desenvolvido. A pergunta não abre. Quais os pilares necessários para estruturar um ecossistema sustentável? Aí são diversos pilares, mas se você me permitir, até eu posso comentar sobre a nossa causa justa, que eu acho que é um dos, assim, dos principais caminhos, né, que é pensar nas pessoas primeiramente, que é um pouco que você já falou, mas quem que tem que pensar nas pessoas? Todo mundo, não é só os sócios da empresa pensarem nas pessoas, é cada um de nós sempre pensar no próximo, né? E a causa justa da empresa, ela fala isso, né? Inspirar e capacitar as pessoas a buscarem ser indivíduos melhores todos os dias, para impactar positivamente o maior número de pessoas e assim expandir e fortalecer cada vez mais o nosso ecossistema. Eu acho que todos esses verbos, né? Inspirar, capacitar, ele tem muito da resposta, né? Que são os pilares para a gente manter um ecossistema sustentável. Aí, se quiser complementar um pouquinho. Claro, mas é isso, sabe? Eu acho assim, a causa justa, né? Essa cultura que a gente está empregando e mudando de valores, de comunicação aberta, e esses pilares que eu falei, né? O olhar, o cliente, a pessoa, o colaborador, a pessoa, os empreiteiros, os fornecedores são pessoas. Eu acredito muito que esses pilares, que são as pessoas, e esse olhar de querer fazer mais, mas não querer fazer mais para se promover. Eu acredito no olhar da gente querer fazer mais pelo outro e sem esperar nada em troca. Então eu falo muito essa palavra, né, que eu tenho encontrado nela algumas reflexões, né, que é a palavra genuinidade, ser genuíno. O quanto que a gente não precisa olhar para as pessoas genuinamente, o quanto que cada um precisa fazer a sua parte, e olhar para o outro, querer fazer mais para o outro, né? A nossa causa justa, quando a gente fala, né, aço, vidro, a gente fala tantas palavras, né, nas nossos mantras da empresa, só que a gente sabe que tudo ali são pessoas, né? Tem pessoas fazendo cada uma daquelas atividades, tem cada um fazendo cada um daquelas ações, e a gente precisa ouvi-los. Então, eu acho assim, pessoas é um pilar, mas as pessoas estando ali, elas estão em todas as empresas, né? Agora, para fazer parte, para modificar o ecossistema, é a gente olhar genuinamente, a gente tratar os valores
do mesmo jeito que a gente quer ser tratado, a gente tratar o outro, da mesma maneira que a gente quer ser ouvido, a gente ouvir o outro, da mesma maneira que a gente fala, a gente gostaria que falassem com a gente. Então, essas questões, se a gente olhar e fazer uma autoanálise, se a gente fizer uma reflexão de que a gente só deveria passar para o outro tudo que a gente gostaria de receber, né? Eu acho que já faz, sei lá, 80% das mudanças do nosso ecossistema, porque muitas vezes a gente espera do outro, mas a gente não quer fazer isso pelo outro, né? A gente quer que o outro faça mais por nós, a gente quer que o outro seja sempre mais honesto, que o outro seja que valorize mais a gente, mas a gente não está disposto a fazer isso pelo outro também. Então, assim, esse olhar genuíno para as pessoas, eu acho que é um dos pilares mais importantes que para a gente construir e mudar o nosso ecossistema. Fantástico. Acho que a gente está no tempo, eu ia falar para a gente fazer uma consideração finalzinha aqui, mas com essa resposta magnífica, eu acho que nem vai precisar, deu para fechar com chave de ouro o nosso bate-papo. Deu agora 8h05, então acho que é isso. Quer falar mais alguma coisinha, alguém? Não, só queria agradecer mesmo, Gui, Etienne, a todo mundo que está assistindo, muito obrigado. O desafio é grande e eu conto com todo mundo. Quem quiser me procurar aí para falar um pouquinho, para debater essa área, vai ser incrível e eu estou sempre muito à disposição. Nós que agradecemos, Fer. Foi muito legal. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Tchau. Boa noite e até a Tchau, próxima tchau. palestra. Até.